Vocês estão achando que acabou, gente? Que não tem mais novidade? Mas tem. Aqui no Hora H as coisas acontecem e agora nós vamos voltar com o Theo Cury em Brasília, que tem nova informação. Nós vamos trocar de caso. Nós vamos falar da CPMI, do INSS, que está acontecendo lá no Congresso Nacional e que incluiu na sua investigação as informações trocadas pelo Daniel Vorcaro, banqueiro, dono do Banco Master, que foi preso, teve o banco liquidado, está respondendo a vários processos. Recentemente, nós soubemos a informação de que o ministro Dias Toffoli, do STF, decretou um sigilo absoluto sobre todo o processo envolvendo o caso Master e o empresário banqueiro Daniel Vorcaro. E agora, Theo Cury estava bebendo uma aguinha aqui para dar mais essa nova informação. Qual é a novidade, Theo? Vamos lá, Thaís, informação do gabinete do ministro Dias Toffoli, que, como você disse, tem concentrado toda a investigação envolvendo o dono do Banco Master. O gabinete diz o seguinte, que em decisão liminar o ministro Dias Toffoli rejeitou um pedido feito pela defesa de Daniel Vorcaro, que pedia a anulação das quebras de sigilo telemático das mensagens, bancário e fiscal que foram determinadas pela CPMI do INSS. Então ficam mantidas as decisões de quebra de sigilo telemático, bancário e fiscal de Daniel Vorcaro. Um ponto importante, diz o gabinete do ministro Dias Toffoli, que considerando o caráter liminar da decisão dele por medida de cautela, ele determinou que os documentos que são decorrentes da quebra de sigilo requerida pela CPMI... Vocês estão achando que acabou, gente? Que não tem mais novidade? Mas tem. Aqui no Hora H as coisas acontecem e agora nós vamos voltar com o Theo Cury em Brasília, que tem nova informação. Nós vamos trocar de caso. Que o que está acontecendo é pornográfico. A ligação do Moraes com o Daniel Vorcaro, assim como o Fachin, isso é pornografia pura. Quando o Alessandro Vieira falou aquilo, ele falou, olha, fica o ministro aí voando num jatinho do crime organizado. E aí ficou aquela dúvida, né? Será que ele está se referindo ao Vorcaro? Aí a gente descobriu ontem que não, que tem outro. O Toffoli voou num avião que pertence ao Beto Louco, do PCC. Então ontem a gente descobriu, gente, era quarta-feira ainda. Em uma semana a gente descobriu que o Toffoli viajou no jatinho do advogado, né, do Banco Master, e depois decretou sigilo absoluto do processo, e também que ele viajou no jatinho do Beto Louco, do PCC. Eu quero começar uma campanha aqui, e eu gostaria de saber se vocês apoiam, uma campanha para que os ministros do STF tenham o seu jatinho particular. Eles precisam ter um jatinho particular, porque, vou falar, né, para eles não precisarem se prestar a isso. Que papelão, coitadinhos, né, precisam se prestar a viajar assim, jatinho de qualquer um, né, e fazer essa confusão toda. Então, estou começando aqui uma campanha para que os ministros tenham o seu próprio jatinho. Você concorda? Me diz aqui se você concorda. Eu já concordo. Bem, assim, caracterizados, já personalizados, né? Eles merecem, puxa vida. Eu vi um editorial desses jornalões dizendo que a imprudência de Toffoli ao viajar no jatinho. Não é imprudência. Isso não é imprudência, isso é bandalheira. Então a gente precisa chamar pelo nome que as coisas são para que a gente consiga alcançar mudança. Porque enquanto houver alguém passando alguém, não importa quem, mas na nossa sociedade... Que o que está acontecendo é porno. Olhem essa. Esposa de Toffoli é sócia do escritório de advocacia que defende o banqueiro Vorcaro. Tá de sacanagem, cara. Esposa do ministro do STF, Toffoli, relator do processo do Vorcaro, que deu sigilo total do processo do Vorcaro, é sócia do escritório de advocacias que defende o Vorcaro. A coisa cada vez mais fede a privilégios e conflitos de interesse que detonam a fé na justiça. É assustador o que a Polícia Federal acabou de descobrir sobre o contrato de 129 milhões entre o Banco Master e a esposa do Moraes. Esse contrato milionário foi encontrado no telefone do Vorcaro e dizia que o escritório deveria defender o Banco Master sempre que fosse preciso e onde que fosse necessário. Na prática, era uma mesada de 3,6 milhões de reais por mês pelos próximos 3 anos, mesmo com o Banco Master afundado em dívidas e quase na liquidação. No celular do Vorcaro, a PF encontrou mensagens dele com a equipe tratando o pagamento para a família Moraes como uma questão de vida ou morte.
Em conversas privadas, ele dizia para diretores executivos do banco uma ordem direta: primeiro paga a esposa do ministro e depois vê o resto. Pouco depois, esse dinheiro começar a pingar, a família Moraes comprou uma mansão de 12 milhões de reais à vista em Brasília. Do outro lado do esquema está o Dias Toffoli, relator do caso Vorcaro no STF, que viajou num jatinho particular com o advogado do Vorcaro, Augusto de Arruda Botelho, para ver a final da Libertadores. Esse jato é operado pela Táxi Aéreo Piracicaba, uma empresa ligada ao PCC e comandada pelo Beto Louco, que é um dos chefões da facção. Um dia depois do passeio como advogado do Banco Master, o Toffoli colocou o caso Daniel Vorcaro em... É assustador o que a... Então esse é o grande salvador da democracia brasileira. Um ladrãozinho. Um ladrãozinho. 129 milhões de reais em propina legalizada para o Alexandre de Moraes. De um contrato. 3,6 milhões de reais vezes 36 meses a partir do início de 2024. Puta que pariu. Nas mensagens com a equipe de Vorcaro, deixava claro que os desembolsos para Viviane eram prioridade para o Master e não podiam deixar de ser feitos em hipótese alguma. É o arrego do tráfico de drogas. O contrato tem um escopo bastante amplo de representar o Master onde for necessário e não especifica uma única causa ou processo. Eu digo propina legalizada porque contrato de apoio, escopo de defesa em todas as causas do planeta, pra cima de outro, pô. Eu não sou idiota. Nenhum. O relógio de luxo de Alexandre de Moraes que viralizou em rede social. Foto do ministro com modelo suíço Patek Philippe, produzido até 2011 e que pode valer até R$500 mil, gerou 22 mil curtidas no X nesta segunda-feira. Agora, qual o salário dele? Do Alexandre de Moraes, segundo a Constituição, é R$40 mil por mês, 46. Quem ganha 40 pode ter um relógio de 500 mil? Ah, querido. Mas a esposa dele é dona de um escritório de advocacia, que ganha milhões. Então vamos lá, para encerrar, amanhã tem... O relógio de luxo de Alexandre de Moraes que viralizou em rede social. Foto do ministro com modelo suíço Patek Philippe, produzido até 2011 e que pode valer até R$500 mil, gerou 22 mil curtidas